Hoje eu quero iniciar essa ministração fazendo uma pergunta: você está se parecendo mais com Adão ou mais com Jesus? A sua vida, ela é mais semelhante à vida do homem que pecou, do homem que não quis obedecer, ou do homem que trouxe a salvação e que disse: seja igual a mim, vinde a mim, seja como eu, toma o meu fardo, toma o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você, quando eu falo, se você se parece mais com Adão, você é a velha criatura, você é o velho homem. Agora, se você se parece cada vez mais com Jesus, você é a nova criatura. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas ficaram para trás. Quando a Bíblia fala do velho homem, está falando do homem caído, pecador, desobediente. Por isso que eu estou falando para você olhar para si mesmo hoje e perguntar: sou mais parecido com Adão ou com Jesus? A ministração de hoje, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, quando o Senhor tratou do meu coração, Ele falou do peso da responsabilidade de cada um de nós. E eu quero dizer para você, quem conhece Jesus, assume uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? Mudar. Você precisa mudar. Quem conhece Jesus, quem aceita Jesus, tem uma única responsabilidade: se distanciar do velho homem para se parecer mais com Cristo. Meu irmão, minha irmã, a palavra que sai da tua boca não pode ser uma palavra depreciativa, palavra torpe. A Bíblia fala palavra torpe, palavras de baixo calão, ofensiva, mentirosa. Nós acabamos de ver aqui: todos os membros devem adorar e honrar o nome do Senhor. A minha concepção sobre a palavra de hoje, viver com responsabilidade, é viver todos os dias para me aproximar e me assemelhar a Cristo. Se eu estou caminhando na direção de me parecer com Cristo, eu estou cumprindo a minha responsabilidade. Viver com responsabilidade é o tema da ministração de hoje. Por que viver com responsabilidade? Todos os dias nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós temos a responsabilidade, já que nós queremos dizer que nós somos cristãos, nós precisamos viver com responsabilidade. Amém? Amém? Amém. Viva com sabedoria para viver mais e viver em paz. Vou repetir. Use a tua inteligência, aquilo que você já recebeu do Senhor, aquilo que é instrução, aquilo que o Senhor determinou para que você tome as suas decisões. Não entre em discussão apenas para esgotar a sua energia. A pessoa sábia, a Bíblia diz que o sábio, ele transmite tranquilidade, passividade. Agora o tolo, ele é barulhento. O tolo, ele gosta de chamar atenção. Aquele que não tem nenhum conteúdo, vazio, ele é barulhento. Já ouviram a história da carroça cheia e da carroça vazia? Se você vê uma carroça passar vazia, ela faz um monte de barulho. Porque as coisas ficam desordenadas, fora do lugar, aí a carroça ela passa fazendo barulho. Mas se você enche ela, se você dá um conteúdo para ela, ela não faz o mesmo barulho. O que tem crente gralha nas igrejas, só faz barulho. Barulho, barulho. E eu não estou falando de barulho quando você louva, não estou falando do barulho, estou falando do barulho daquela coisa de você apenas mostrar aquilo que você não é. Gritar o aleluia para louvar o Senhor na igreja é bênção, mas a mesma boca que gritou aleluia tem que honrar o nome do Senhor lá fora também. Não pode falar mal, tem que cumprir a palavra que sai da tua boca. É assim que nós precisamos entender. Nós temos responsabilidade como cristão. A Bíblia diz que existe no mundo uma nuvem de testemunhas que olha para a gente esperando que a gente revele que nós estamos mais parecidos com Cristo e distantes de Adão. Irmãos, para de perder tempo. O irresponsável é o mesmo que pratica a mesma coisa sempre. Eu não sei se você conhece, mas alguns irmãos, a gente tem até um medo do irmão entrar numa crise. Porque de repente, se acontecer um problema, a gente fala: meu Deus, o irmão tem problema, vai entrar em crise. Aquele irmão que surgiu o problema,
ele se fecha, ele não quer olhar na cara de ninguém, ele não quer conversar, ele não quer... Meu irmão, chega disso, responsabilidade. Seja mais semelhante a Cristo. Eu vou falar uma coisa, que Jesus, perto de morrer, enfrentando a perseguição, a Bíblia fala da paixão, do sofrimento, ele já estava próximo de morrer, mas ele estava buscando ao Pai, junto com os teus discípulos, caminhando a palavra, dizendo, logo eu não estarei com vocês, mas tudo que eu ensinei para vocês, cumpra. Amém, irmãos? Amém. Viva com sabedoria para viver mais e viver feliz. Um dos itens do 10 mandamento é honra o teu pai e a tua mãe. Qual que é a consequência de honrar pai e mãe? Você vai viver mais. Tem um monte de filho aqui que quer honrar o amigo, quer honrar o parça, mas pai e mãe é o último que ele vai ouvir. Não é que só se você for obediente, Deus vai fazer você viver mais. Não, filho obediente coloca em prática a educação que o pai deu, que a mãe ensinou. O filho obediente, ele leva o conselho como responsabilidade. Essa semana, eu estava na madrugada dormindo. E aí uma pessoa liga no alto da madrugada dizendo assim, eu preciso que você ore pela minha vida, eu quero... Embriagada, a pessoa estava embriagada, difícil até entender o que falava, de tão embriagada que estava. Eu preciso que você ore por mim, porque a minha ex-mulher não deixa ver meu filho. Eu falei, mas também nem eu, se eu fosse tua ex-mulher, não deixaria nessa condição. Essa madrugada, você, nessas condições, você quer falar com teu filho, isso é irresponsabilidade. Nossa, pastor, você foi duro, você tinha que acolher. Acolhe lá 3 horas da manhã, pessoa bêbada. Não dá presta atenção que ela vai te ligar todos os dias às 3 horas da manhã. E aí, olha que paradoxo. Eu fiz uma análise da minha vida com a vida dessa pessoa. Porque nós somos da mesma família. Nós fizemos escolhas diferentes, vivemos no mesmo meio ambiente, mas nós fizemos escolhas diferentes. No dia seguinte, eu estava com meu filho no carro por cerca das 17 horas, era 16 horas, estava levando meu filho para fazer uma entrevista de estágio num dos grandes escritórios aqui de Osasco, para que ele pudesse estagiar numa vaga que foi oferecida a ele. Eu, como pai, estava honrando a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu estou conduzindo meu filho para que ele possa ter uma oportunidade na vida dele. Mas algumas pessoas que não têm responsabilidade estão sem famílias. As pessoas que deveriam ser amadas estão sendo maltratadas dentro dos lares. Homens e mulheres, abram os teus olhos. O teu marido está vindo para a igreja, acompanhe. A sua esposa está indo para a igreja, acompanhe. Seja um só corpo, tenha responsabilidade espiritual. Deixa de se parecer com Adão, porque Adão ouviu, Deus falou para eles, não coma desta árvore, porque é comer que vocês vão morrer. Pois eles comeram. Se parecer com Adão significa ser o velho homem, o pecador. Se parecer com Cristo significa uma nova criatura, aquele que quer a eternidade, aquele que quer morar no céu. Amém, irmãos? Viver com sabedoria é colocar em prática o que você aprendeu. O que você está aprendendo aqui hoje, você tem que colocar a partir de hoje. Antes, não é amanhã, quando eu estiver no trabalho, não é. Irmão, você ouviu agora, já no final do culto, já começa a praticar. O crente é tudo para ontem, porque Jesus está voltando e os sinais estão indicando. A volta pode acontecer a qualquer momento. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos ser vigilantes, porque ninguém sabe a hora, ele virá como ladrão. Então, responsabilidade, para ontem, aprender o culto hoje é para colocar em prática hoje. É agora, não é para perder tempo não. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 3, verso 1 ao 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no... Não esqueça da minha lei, mas guarde no... Pastor, eu tenho sentido tanto ódio. E a Bíblia está falando que você tem que guardar o que no coração? A lei do Senhor, irmão. Resolva logo a sua ira antes de você dormir.
Porque o que tem que estar no teu coração é a palavra de Deus. Pastor, faz 15 anos que eu não falo com meu irmão. Que responsabilidade, meu querido. Você não precisa colocar ele 24 horas do teu lado, mas você precisa resolver a situação. A situação tem que ser resolvida. Porque o salmista diz o quê? Por que ele guardou a palavra no coração mesmo? Guardei a tua palavra no meu coração para eu... E aí você está guardando o ódio, meu irmão? Tem alguma coisa errada? Então vamos lá. Meus filhos, não se esqueçam da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Deus está falando, aquele que pratica o que eu ensino, vai fazer boas escolhas e vai evitar a destruição. Olha que coisa! E lhe darão prosperidade, porque tem gente que é próspero, mas não tem paz. Tem gente que mora em palácio, mas não tem paz. Pois a Bíblia está garantindo que se eu e você tivermos maturidade, responsabilidade de aplicar os mandamentos, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, nós vamos ter direito de desfrutar do prazer da prosperidade e da bondade do Senhor em paz. Eu quero que você olhe para alguém e fale assim, eu desejo a paz do Senhor para você, meu irmão. Eu desejo a paz do Senhor, Mateus. Eu desejo, Rômulo, a paz do Senhor. Eu desejo, Cauã, a paz do Senhor. Eu desejo a paz de Cristo na tua vida, porque eu encontrei a paz e desejo que você também encontre a paz do Senhor. Meu irmão, o cristão tem que ter responsabilidade, porque quando ele chegar na casa dele, ele vai falar, eu estou no lugar de paz, o meu Deus me deu um lugar de paz e tranquilidade, em paz eu me deito e descanso e pego no sono e acordo, porque o Senhor tem cuidado de mim. Aleluia! É dessa forma. O cristão tem responsabilidade de colocar em prática. A Bíblia termina o Salmo 1 dizendo assim, o justo, o Senhor aprovará o caminho, mas o ímpio será destruído. A minha pergunta é, quem destrói o ímpio? É Deus? Não, suas escolhas. Vamos lá, Salmo 1, o último verso do Salmo 1, não é eu que estou dizendo não. Olha lá. Diz assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. O que é o justo? O irmão e a irmã que foi responsável e não foi nem para a direita nem para a esquerda, mas ele manteve a sua jornada. Posso ouvir um amém? Amém? Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então Deus não vai destruir ninguém. São as nossas irresponsabilidades que nos levam à destruição. Vou fazer uma pergunta. Mas você não vai responder para ninguém, não vai cutucar, não vai beliscar. Olha, foca em mim, tá? Somente quem está com o marido, a esposa do lado, alguém da família, não cutuca. Olha que se virar, pecou, hein? Agora tá forte. Tá forte. A Deus... Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Ai, meu Deus. A nossa trajetória com Cristo é uma trajetória de responsabilidade. A nossa responsabilidade é ouvir e obedecer. Se você obedece, você coloca Cristo desde o começo na tua vida, em todas as coisas, amém? Amém. A minha pergunta é, se Cristo não foi convidado e você não valorizou Ele para tomar uma atitude, por que Ele tem que ajudar você quando não dá certo? Você não chamou Ele no começo? Por que Ele tem que consertar aquilo que você deveria ter feito certo desde o início? Cristo, na hora que você decidiu, você não perguntou para Ele. Aí deu errado, você chama Ele para consertar. Por que você faz isso? Isso é igual Adão. Porque na hora que deu errado para ele, ele falou, por que você fez isso? Ele falou, foi eu? Não, foi ela. Aí perguntou para ela, por que você fez isso? Foi eu? Não, foi a serpente. Então é o tal de não assumir a responsabilidade. Quem não assume a responsabilidade, diz a Bíblia, que será destruído. Seja um crente responsável. Amém?
Eu sei que vocês gostariam que eu dissesse assim, irmãos, eu vejo os céus abertos e gotas de ouro enchendo as mãos de vocês. É só vitória. Servir a Cristo é só vitória. Aí vem o pastor Jonas, né, pobre, preto e careca, para falar para os irmãos: seja responsável. Seja responsável, porque responsabilidade te leva para o céu. Amém, irmãos? Perguntado por uma cristã de 99 anos, próximo a completar 100. Aí uma pessoa falou assim: vamos fazer uma festa, vamos comemorar, ela vai ser uma centenária. Aí perguntaram assim para ela, uma mulher cristã: o que você leva da vida? Ela falou: não sei te dizer. Como que a senhora não sabe? Você vai fazer 100 anos. Eu não sei te dizer porque eu ainda estou fazendo a minha história. Eu não deixei de viver. Eu ainda estou responsável pela minha vida. Eu tenho sobriedade mental. Por isso eu continuo servindo a Jesus. Amém, irmãos? Quando eu olhei essa frase, eu falei: meu Deus, eu com 46 só tenho que dizer: Senhor, todos os dias me ajude, segura na minha mão. E uma pessoa questionada a olhar para trás e fazer uma análise: não estou olhando para trás, não estou olhando para frente, porque o meu alvo é Cristo. Eu não abro mão. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor em Mateus diz assim, Mateus 16, 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o homem poderá dar em troca de sua alma? Ou seja, tudo bem, você quer desfrutar a vida, é uma escolha sua. Você quer ter a intensidade do prazer, desfrutar tudo que o seu coração quer, tudo que sua carne deseja, é uma opção sua. Mas a Bíblia fala assim: analise, vale a pena você pegar, colocar a mão em tudo que você desejar, que os teus olhos desejarem, mas perder a oportunidade de viver a vida com Cristo? Não abra mão. Não abra mão. O que adianta correr atrás de tudo o que deseja e morrer sem conhecer o seu Criador? Um dos maiores questionamentos, para o cristão não pode ser o questionamento. Tem gente que fala assim: qual é o propósito da vida? O cristão sabe essa resposta. O propósito dessa vida que eu estou vivendo agora é conhecer o meu Criador. Porque no passado quiseram me afastar dele. Eu tenho um propósito na minha vida, e o meu propósito é conhecer o meu Deus. Este é o meu propósito. O propósito da vida do cristão é correr na direção do seu Criador. Então, meus irmãos, qual é a responsabilidade? Conhecer o que Deus tem determinado para a minha vida. Eu quero fazer uma pergunta: por que levar a vida a sério? Por que eu tenho que levar a vida a sério? Existe uma psicologia positiva no mundo que diz assim: não leve a vida tão a sério, senão você vai, Eu vou falar para você: não caia nesse engano. Leve a vida a sério. Porque se você fizer más escolhas, você vai ter que coletar dessas más escolhas aquilo que é a consequência dela. Bom, então vamos lá. Eu vou responder para vocês por que nós temos que levar a vida a sério. Primeiro, pastor, por que nós temos que encarar a vida com tanta seriedade? Porque a vida é passageira. Meu irmão, você não tem garantia. Você pode dizer se amanhã você estará aqui? Ninguém pode. Pastor, faça uma oração aqui, veja o meu futuro, profetiza que eu vou ter anos de vida. Meu irmão, eu não posso. A vida, ela é passageira. A Bíblia diz que a vida é que nem um vaporzinho que surge de manhã e aí o tempo aquece e o vapor desaparece. O que isso significa? Eu tenho que levar a vida a sério porque ela passa rápido. Gente, eu lembro quando eu completei 15 anos. Eu lembro, às vezes eu estou aqui no altar, eu lembro do Rômulo no meu colo e nós apresentando o Rômulo. Hoje não dá nem para pegar o Rômulo no colo e nem para apresentar, porque já foi apresentado. Então a vida é um sopro. A Bíblia diz que a vida é um sopro. Abra a sua Bíblia comigo lá no Salmo 144. Vamos lá. Verso 4. Diz assim: o homem, está falando ser humano, tá? Está falando homem do sexo masculino, falando ser humano. O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Eu vou curtir a vida. Já vi tanta gente curtindo a vida numa noite e na outra tá na cama, curtindo a cama.
porque perdeu a saúde. Lembro-me, eu sempre conto isso na igreja, mas é para lembrar mesmo, que quando eu entro na casa de uma irmã que me chamaram para fazer uma visita, nunca vou esquecer, eu e Zildinha, Jonas, vamos comigo, a carga da família é pesada. Eu falei, mas como assim? Ela falou, Jonas, a mulher tá com câncer, ela está nos últimos dias, e ela escolheu viver com um cara, e esse cara afastou ela dos filhos, ela optou por viver a vida com esse homem e deixou os filhos, e antes de morrer agora, o homem abandonou, não está cuidando dela, e ela quer pedir perdão para os filhos. Imagina a nossa situação, irmãos. Aí quando eu entrei na casa, irmãos, a casa linda, assim, sei lá, um palacete a casa, mas quando eu entrei, nós entramos pela cozinha, eu senti cheiro de carne podre, carniça. Eu falei, Zildinha, a situação dela é muito grave, porque não estão limpando nem a casa. Ela falou, não, Jonas, esse cheiro vem dela. E aí os filhos vieram, nós ali fizemos o processo de reconciliação e não demorou dias, ela faleceu. Meu irmão, a vida é um sopro. Eu não vou perdoar. Cuidado. É passageira. Por que eu tenho que levar a vida com responsabilidade? Porque a vida é passageira. Por que o nome dessa igreja é Comunidade Tenda da Paz? Porque a tenda é uma morada provisória. Nós não vamos viver aqui eternamente. É passageira essa vida. Por que pastor aqui não tem lugar? Eu sempre falo para os irmãos, por que pastor aqui não tem um banco especial? Por que não fica aqui os obreiros? Não, meu irmão, nós acabamos de ver, somos todos membros de um mesmo corpo, ninguém tem que ter privilégio diante do Senhor, somos todos servos dele. Servos dele. Em Tiago 4,14, vamos lá comigo. Bíblia, irmãos, vamos lá. Bíblia na mão. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Então, meu irmão, eu sou jovem, mas você não vai ser jovem eternamente. Eu tenho força para o trabalho, mas quem garante que amanhã você vai ter força? Tenha responsabilidade. Posso ouvir um amém? Amém. Outra dica do porquê que você tem que levar a vida com responsabilidade, porque os dias são maus. Ô irmão, tá bom para você? Faz uma análise do mundo contemporâneo. Como que estão as relações entre as pessoas? Tudo bem? Você quer ver se a relação tá boa? Você que dirige no trânsito. Cadê o Otávio? Ô irmão, quando você dá a seta, você está cumprindo a coisa certa. Aí você dá a seta, que você entra, a pessoa que você passou na frente, ela te dá um tchauzinho, fala, Deus abençoe, né? Diz uma história que uma vez o pastor estava atrasado para vir para o culto. É nessa hora que a gente vê quem é responsável. Aí o pastor deu uma fechada numa pessoa que estava na frente, e a pessoa estava lá, uma senhora, que a senhora toda na cautela, dirigindo, né? E aí ela dirigindo e o pastor, tem que ir para o culto. Aí ele contornou, olhou para a senhora, minha filha, eu tenho mais do que fazer, não sei o quê. E a irmã estava indo para o culto dele. O pastor foi pregar depois temperança. O pastor foi pregar domínio próprio. Irmão, os dias são maus, tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, porque os dias são maus. Efésios, olha lá, até coloquei ali, não arrume mais problema. O mundo está difícil, não arrume mais problema. Efésios, vamos lá, capítulo 5, a partir do versículo 15, vamos comigo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, com cerveja. A Bíblia fala só vinho. Irmão, a Bíblia está falando não se embriague. Amém, irmãos? Mas aí tá só vinho. Não, irmão, calma. Não. Ai, Jesus amado. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor por essa palavra. Seja responsável com a sua vida. Amém. Os dias são maus. Se a gente não levar a vida com responsabilidade, nós não sabemos o que vai ser. Então nós precisamos ter responsabilidade com o que falamos, com o que comemos, com as pessoas que andam com a gente e as nossas escolhas. Amém? Amém mesmo? Amém. E por último, por que eu tenho que levar a vida tão a sério? Conheça a Deus enquanto há tempo. Vou repetir. A vida é passageira, os dias são maus, então aproveite isso tudo para conhecer o seu Deus. Salmo 105, verso 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Vamos fazer uma enquete, pessoal? Você fala mais com Deus do que mexe no celular? Você lê mais a Bíblia do que acompanha a série? Ou você tem mais tempo dedicado ao seu trabalho e a ganhar dinheiro do que estar na presença do Senhor? Como está a sua vida com Deus? A vida tem que ser levada a sério e a seriedade e responsabilidade envolve você buscar a Deus. Os domingueiros aí, meus irmãos, tem oportunidade de vir para terça, vem cultuar o Senhor na terça. Tem oportunidade na quinta, venha na quinta. Sábado de manhã, venha no sábado de manhã. As irmãs ontem se reuniram numa causa extremamente importante, umas pelas outras. Foi muito importante, mas faltou algumas irmãs. Responsabilidade. Nós não somos um corpo? A Alana estava aqui sendo homenageada, porque daqui a pouco nós vamos receber a bebezinha dela. As mulheres todas estiveram aqui? Para pensar, irmãos. Responsabilidade uns com os outros, somos membros de um único corpo. Por último, Salmo 118, do verso 8 ao verso 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Oh, meu Deus! Isso é até bíblico. É melhor buscar o Senhor do que confiar nos homens. Está errada a Bíblia, irmãos? Quantas vezes falaram assim, conta comigo, hein? Se não fosse o Senhor. Por isso que o salmista diz, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado. Não é filho, não tem esposa. Tem até um ditado que diz assim, uma mãe é para 10 filhos, mas mais 10 filhos não é para uma mãe. Lá no Salmo 118, verso 8, só para continuar, 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não, eu tenho um amigo lá na prefeitura. Ele vai me ajudar. Se eu ficar desempregado, aí bateu o desemprego. Cadê o meu amigo aí da prefeitura? Não tá, tem que marcar. É mesmo, marca aí. Eu quero conversar com ele daqui 10 minutos. Não, tem uma fila de 3 horas aqui, ó. Mas ele não veio, não. Ele só vem amanhã. Por isso que eu gosto daquele louvor, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Tremenda essa música. Porque Ele está presente na minha vida todos os dias. Ele nunca chega atrasado. É importante ser responsável em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Trabalho, estudo, relacionamento e sociedade. Eu vou ser bem sincero no que eu vou falar agora. O Senhor coloca no meu coração algumas pessoas que precisam de conserto em algumas áreas da sua vida, mas eu estou falando para que você tenha responsabilidade com aquilo que você decidiu da tua vida. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem uma responsabilidade. Você tem que mudar.